porque nós vamos estar aqui conversando com o oftalmologista, né, que é o Gilvan Vilarinho, e ele aceitou o nosso convite para estar aqui no nosso programa para conversar com a gente. Bom, pessoal, bom dia, obrigado aqui pela entrevista concedida. Acho extremamente importante esse tipo de comunicação com a população para a gente explicar a importância da consulta oftalmológica, como ela estava falando, né? Extremamente importante todos os pacientes passarem pelo menos uma vez ao ano com o oftalmologista, justamente para a gente avaliar, fazer um exame oftalmológico completo, né? Avaliar o grau do paciente também para prescrição de óculos e também para avaliar se existe alguma patologia nos olhos. Justamente porque as patologias oculares, elas têm controle, elas têm tratamento. Hoje em dia a medicina está muito avançada, então é extremamente importante essas consultas, né, anuais, pelo menos uma vez ao ano. Bem, em relação ao glaucoma, o glaucoma ele é a principal causa de cegueira irreversível. Na verdade, a principal causa de cegueira é a catarata. Só que a catarata ela tem o seu tratamento completo, né? Na verdade, a gente faz a cirurgia, o paciente ele volta a enxergar. Diferentemente do glaucoma, o glaucoma ele não tem um tratamento. Ele é igual uma diabetes, uma hipertensão arterial sistêmica, onde você tem o controle, mas não o tratamento completo. Então, uma vez que você é diagnosticado com glaucoma, você sempre vai ter glaucoma. É importante você falar sobre isso, porque quem está assistindo o nosso programa agora muitas vezes confunde. Eu gostaria de te convidar para a gente ir bem aqui no telão, pode ser? Pode, você claro. Você está com o microfone ok aí? Tá tudo direitinho? Então vamos. Certo. Vamos mostrar para quem está em casa, porque aqui a gente colocou algumas imagens e nós gostaríamos, fica à vontade aqui. Obrigado. A gente gostaria de trazer algumas informações que são importantes e necessárias para você que está assistindo o nosso programa. Porque falando é muito bom, mas a gente fica meio na dúvida. Aí a gente entra com a questão da idade. Existe, foi muito bom você ter falado sobre catarata e a gente está falando sobre glaucoma, porque, por incrível que pareça, com tanta informação que a gente tem, principalmente nas redes sociais, na mídia, ainda falta informação. Sim. Muita gente confunde, às vezes, glaucoma com catarata. E aí a gente vai explicar para quem está em casa o que é a catarata diferenciada ao glaucoma e se a idade influencia também. Pronto. Tá? Voltando aqui à primeira pergunta que você tinha falado, para eu dar uma explicada aqui nas imagens, o glaucoma ele é uma doença progressiva do nervo óptico. Então aqui a gente tem as imagens do nervo óptico, aqui é um nervo óptico normal, e naquelas duas imagens ali a gente tem nervos ópticos patológicos afetados pelo glaucoma. Existem inúmeras doenças do nervo óptico, só que a mais comum dentre elas é o glaucoma. E o que é o nervo óptico, para a população entender? O nervo óptico ele é um cabo que liga o olho ao cérebro. Na verdade, quem enxerga não é o olho, quem enxerga é o cérebro. Todo o processamento visual, assim como o olfato, como o paladar, todos os processamentos sensoriais são realizados pelo cérebro. E dentro do nosso cérebro, a gente tem uma parte específica, que é o córtex visual, que é responsável pela visão. Só que quem capta essa luz, né, e carrega essas informações até o córtex visual é justamente o nervo óptico. E uma vez que você tem uma doença afetando ele, você vai ter também uma doença afetando a sua visão. Aqui é um nervo óptico completamente normal, certo? E aqui é um nervo óptico com glaucoma. Primeiramente um glaucoma moderado e ali a gente tem um glaucoma avançado na última imagem. O que é que acontece aqui na verdade? Você vai tendo uma morte progressiva dos neurônios. Os neurônios, eles são representados pela essa coloração aqui mais avermelhada justamente por terem sangue. Sim. E aí você vai vendo que vai perdendo os neurônios, né? O sangue vai desaparecendo e você vai tendo a morte completa deles até chegar nesse estágio. Doutor, eu tenho algo para te dizer. Eu, particularmente, se visse essas fotos, seria totalmente o contrário. Eu imaginaria que o normal seria aquele e o anormal seria justamente o normal. Porque na minha visão, o fato dessa imagem estar assim seria o problema. Sim. Por isso que é importante, num dia como esse, a gente entender verdadeiramente o que está acontecendo e como acontece o glaucoma, porque hoje é justamente o dia que a gente tem que alertar a população sobre o assunto. Então, por isso que a gente trouxe essas imagens, a gente fez questão de trazer essas imagens, porque a gente precisa chamar a atenção da população para que a população entenda que não se pode ficar misturando doenças. Porque muitas vezes você deixa de procurar um profissional. Agora, quando você fala, uma outra coisa que me chamou bastante atenção, a gente tem na mente da gente que quem está enxergando são os nossos olhos, mas quem passa a enxergar é o nosso cérebro. Então, quem não cuida do cérebro pode envelhecer rapidinho essa visão. Com certeza. Meu Deus! Aí eu queria que você explicasse a questão de, por exemplo, tá tudo ok aqui, tá tudo normal. Certo.
Para chegar ao glaucoma moderado e avançado, acontece o quê? Certo, então, a gente tem vários tipos de glaucoma, mas o mais comum é o glaucoma primário de ângulo aberto. Grande parte, 80% dos casos. Certo. E os principais fatores de risco, que volta àquela pergunta que você tinha feito para mim no começo do programa. A idade avançada é um importante fator de risco. Então, quanto mais a população envelhece, a gente vai ter uma maior prevalência do glaucoma. Além disso, a raça negra. Na raça negra, o glaucoma ele é mais comum e ele é mais difícil de ser controlado. Nossa! Exatamente, isso acontece. A história familiar positiva, então se você tem um pai, se você tem um irmão que tem glaucoma, muito provavelmente você vai ter o desenvolvimento do glaucoma. Então você tem que realmente passar em consultas oftalmológicas. E o grande problema do glaucoma é que o glaucoma, na verdade, ele não dá sintomas. Ele só dá sintomas quando a gente já tem um estágio mais avançado. Que eu acho que eu tinha separado outra imagem. Vamos ver se a Lorena traz outra imagem pra gente, Lorena. Que imagem é essa que o doutor pediu? Mas assim, eu tô chocada. Porque a gente pensa, se fala tanto de glaucoma uma vida inteira e parece que as pessoas não sabem nada. Sabem. Vamos lá, temos algumas imagens. Então, aqui na verdade a gente tem uma imagem do campo, uma visão normal, né? Sim. Que na verdade a gente tem várias funções visuais. A mais importante, né, onde a gente conversa com o paciente, é a acuidade visual, é a visão dele. Que é aquela capacidade, quando você está fazendo aquele teste das letras, né? É aquela capacidade de você enxergar as letras. Mas existe a segunda função visual mais importante é o campo de visão. É com ele que você se locomove. Então aqui eu tenho um paciente normal, que seria representado pelo aquele primeiro nervo óptico que eu mostrei para vocês. Então ele tem um campo de visão linda, né? completamente normal. E aqui a gente vai começando a ter o campo visual sendo afetado pelo glaucoma. Um glaucoma leve, um glaucoma moderado e um glaucoma avançado. Nossa! E aqui o grande problema é que os pacientes, eles só vão ter sintomas, eles só vão começar a perceber que tem algum problema quando chega nesse estágio. Então eles começam a tropeçar, eles começam ó, doutor, eu estou dirigindo o meu carro aqui, eu não estou enxergando, eu bati. Nossa, isso é péssimo, porque Isso é assim, péssimo. Diante do que nós estamos vendo aqui parece uma nuvem, né? Uma escura. nuvem. Ali já se cria uma imagem mais clara ao centro, porém nas laterais muito escuro. Muito escuro. Aquela sensação de que se eu estou aqui com o doutor, não estou sentindo, não estou percebendo que ele está do meu lado. Exatamente. É uma sensação de estar tudo muito escuro mesmo. Eu só estou vendo quem está à frente, muito pouco, e quem está na minha lateral corre risco de me triscar e eu não perceber, Exatamente. Só quando me tocar. Isso é péssimo. Muito, muito ruim. Nossa, meu Deus do céu. E o grande problema é que quando você chega nesse estágio, a gente não tem o que fazer. Não existe Verdade? tratamento. A Não visão, tem. não. A gente tem um controle. Então, por isso que o ideal é que você seja diagnosticado nesse primeiro estágio, onde você não tem perda nenhuma do campo de visão, mas você já tem sinais no exame oftalmológico, né, que você tem glaucoma. Então a gente tem, além do exame clínico, exames complementares, né, como o campo de visão, a retinografia, a tomografia de coerência óptica, que no caso você dá o diagnóstico precoce do glaucoma e você já começa a tratar. E o paciente com glaucoma, quando é diagnosticado assim, ele nunca vai evoluir assim. Porque ele já começou um tratamento, né, preventivo. Preventivo, exatamente. Né? É um controle, na verdade, da doença. Então, hoje, nessa data de hoje, é muito importante a gente chamar a atenção da população da seguinte forma. Não é só esperar buscar um profissional, um oftalmologista, somente quando vai trocar as tais lentes. Porque Exatamente. tem gente que passa uma vida inteira com a mesma lente. Mas é interessante você ver como é que está a pressão desse olho, Sim. como esse olho está, se você realmente está... Pessoas que trocam também de grau, muitas vezes, e tem a sensação que ainda não continua enxergando bem, isso é perigoso? Sim, com certeza. E aí retoma aquela sua pergunta sobre a catarata, né? Sim. A catarata, ela vai afetando a refração, que é o grau do paciente. Então, se você está sentindo que seu grau está mudando muito rapidamente, você tem que passar realmente para uma avaliação oftalmológica. Além disso, doenças sistêmicas, como o próprio diabetes mellitus, ele pode afetar a refração, o grau do paciente. E a gente sabe que nas mulheres também a questão da tireoide, né? A tireoide também dá uma mexida por causa dos hormônios. Isso. E é importante a gente chamar a atenção. Mas aí eu ainda continuo com aquela sensação. E para as pessoas mais jovens? Tá, para as pessoas mais jovens, lembrando que o glaucoma ele pode afetar qualquer idade, mas ele é mais comum nas idades mais avançadas. E para quem tem já gente na família com problema, exatamente, né? Exatamente. E a única maneira realmente é com o exame oftalmológico. O principal fator de risco
do glaucoma e o único que a gente consegue atuar é a pressão intraocular. Mas glaucoma, ele não é sinônimo de pressão intraocular elevada, certo? Sim. Então muita gente pergunta, doutor, e minha pressão? Eu tenho pressão no olho? Todo olho vai ter a sua pressão. Isso é importante para o funcionamento. Só que aquela pressão ali, ela está causando glaucoma? Essa é a pergunta, entendeu? Que tem que ser feita. E aí a gente tem que lembrar que glaucoma não é sinônimo de pressão intraocular alta. Eu posso ter um glaucoma com a pressão normal ou mesmo baixa, e eu posso ter uma pressão alta e o paciente não ter glaucoma. E aí eu te pergunto, o que a gente faz na vida, na Terra, pode influenciar no glaucoma, como por exemplo, colírios que não se deve usar, da forma como se usa muitas vezes. As pessoas às vezes confundem o lubrificante com o colírio. Isso. Não, eu vou usar um colírio porque meu olho está muito vermelho, porque o meu olho não está legal, e de repente o problema do teu olho não tem nada a ver com isso. Tem às vezes a ver com uma certa hidratação. E se isso está acontecendo, não é interessante que você faça de qualquer jeito. Quem vai lhe orientar é um profissional também, né? Exatamente. A gente pega muito paciente que chega com colírio, né, prescrito pelo farmacêutico, né, ou, às vezes nem farmacêutico, né, pelo funcionário ali que está atrás do balcão. E, na verdade, alguns colírios eles levam ao glaucoma, como, por exemplo, colírios corticoide. A gente tem uma comissão aí no Conselho Brasileiro de Oftalmologia que tenta colocar o corticoide ser igual ao antibiótico, como uma receita controlada. Que eu acho justo. Porque o corticoide, ele, além dos efeitos sistêmicos, que são inúmeros, né, ele também pode gerar catarata e o glaucoma, né? Então, fica esse alerta aí, né, para a população. Você que gosta de procurar a farmácia para comprar determinados remédios. Se a palavra está dizendo remédio, não é para você comprar de qualquer jeito. Exatamente, só com prescrição médica. Verdade. Ainda falando do glaucoma, chegou nesse estágio 4, é porque provavelmente você há muito tempo não procura um oftalmologista. Com certeza. E tem que ter cuidado também. Tem que procurar um profissional à altura. Nós já está chegando pergunta aqui. Deixa eu ver de quem é essa pergunta aqui. Vamos ver aqui. Para você que está aí acompanhando o nosso programa, ainda falando, eu ainda quero que a gente fale a respeito desse... Quando chega no 4, já não se resolve mais o problema, mas até o 3, sim? Não, na verdade, quando você chega no 4, você controla e o paciente vai permanecer assim. Sim. Então, em todos eles, eu vou ter o controle da doença. Certo. Só que eu não quero que o paciente chegue no estágio 3, no 2, no 3, no 4, porque ele já perdeu uma parte do campo de visão dele. Então, eu quero diagnosticar ele aqui. Por isso que as consultas oftalmológicas de rotina, elas são importantes, porque eu diagnostico no primeiro estágio e ele não avança. Então, ele vai permanecer sempre com esse campo de visão se o glaucoma dele for controlado, entendeu? Mas, como eu tinha citado, o glaucoma é igual a hipertensão arterial sistêmica, é igual a um diabetes. Você não tem o tratamento, você não tem a cura, você tem o controle. E o controle hoje, ele é feito de inúmeras maneiras. Eu posso prescrever colírios para o paciente, onde esses colírios eles vão atuar baixando a pressão. Existe laser terapia, então existem laser para o glaucoma, que hoje em dia é a primeira escolha no tratamento do glaucoma de ângulo aberto, é a laser terapia. E se o paciente, mesmo assim, ele for refratário à doença, né, ou seja, se a doença, mesmo assim, está progredindo, aí a gente tem os procedimentos cirúrgicos. E dentro dos procedimentos cirúrgicos, a gente tem um leque de opções, né? Quer dizer, o importante é a prevenção. O importante é buscar prevenção. O mais rápido possível um profissional. Agora, a pergunta é o seguinte, qual a diferença entre consultar com um oftalmologista e um optometrista? Tem diferença? Tem, é porque, na verdade, o optometrista, ele vai somente fazer a lente, né? Na verdade, hoje em dia existe essa briga, está inclusive no STF, né? Na verdade, em relação aos oftalmologistas. É importante a gente falar sobre Sim. isso. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque tem gente que provavelmente pode estar num grau muito maior, porque na verdade ele só está indo à busca do grau e não procurando um profissional para cuidar da doença ou das doenças. Então é muito inteligente essa pergunta. E a outra é, o optometrista tem como identificar todos esses problemas? Então, o optometrista ele vai fazer a receita do grau. Então, ele não faz o exame oftalmológico. Então, ele não tem a capacidade técnica, ele, na verdade, não tem como examinar o paciente, entendeu? Porque ele não vai conseguir ver a córnea do paciente, as estruturas do olho. Ele só vai estar conferindo o grau que aquela pessoa está precisando naquele momento. Exato. E com isso vai levando o problema para frente. Isso, exatamente. Isso é sério? Isso é muito sério. Gravíssimo. Isso. Nos Estados Unidos, o optometrista ele faz o início do atendimento, onde ele faz a receita do óculos e logo depois o paciente passa com o oftalmologista. Eles trabalham em conjunto. E deveria ser assim. Então deveria. é uma parceria que dá muito certo. É uma parceria que dá muito certo, porque
quem fizer isso provavelmente vai estar ganhando um cliente, porque você trabalha de forma séria e tem que ser tudo na vida, sim, cada um no seu papel, porque quando a pessoa acaba fazendo algo que não ajuda, aí no caso já vai estar trazendo problema. E aí o que vai acontecer? Quando você faz esse tipo de trabalho, a pessoa vai dizer, não, eu não vou mais ali, porque naquele local ali o grau nunca dá certo. Exato. Sempre continuo com um problema no meu grau e aí você vai perder o cliente de todo jeito, porque o cliente vai procurar outro local, vai sair procurando outro local e vai chegar no oftalmologista. E lá ele vai descobrir que se ele tivesse vindo bem antes, ele não tinha chegado onde ele chegou. E a gente tem que falar dessa forma. Exatamente. A gente tem que lembrar o seguinte, que quem trabalha sério, trabalha em conjunto. Em conjunto, isso. Ninguém trabalha sozinho. Não. No mundo que nós vivemos, quem quer dar um de esperto acaba se dando muito mal. Eu penso dessa forma para tudo na vida. E aí vamos falar para quem começou o tratamento cedo. Essa pessoa vai o quê? Fazer com que o glaucoma pare ou ele vai dar continuidade? Como é que fica na questão desse tratamento? Certo. Uma vez que o paciente é diagnosticado com glaucoma, a gente tem que fazer o acompanhamento, porque o glaucoma ele é uma doença progressiva. Sim. A história natural dele é progredir. E a gente atua barrando essa progressão. E a gente tem uma série de exames onde a gente vai acompanhando para saber se a doença está ou não progredindo. Ainda tem mais imagens? Não. Tem essas duas que ela pediu para eu selecionar só. Pronto. Mas assim, a outra imagem em relação ao nervo óptico... Vamos voltar para o nervo óptico. Muito interessante. E eu particularmente digo de verdade, eu imaginaria que o último ali, o terceiro, seria o normal. Bem, assim, quando eu olho para esse nervo, o paciente ele pode ter glaucoma, tá? Sim. Só que muitas vezes a olho nu a gente não consegue dar essa detecção. Então a gente precisa de tecnologia, sim, de aparelhos que consigam fazer a... É porque a gente está dentro desse olho, né? Exatamente. Então a gente tem aparelhos que conseguem avaliar e através de inteligência artificial eles comparam com uma população normal, um banco de dados de uma população normal e eles conseguem falar para mim se aqui eu tenho ou não início de uma alteração de glaucoma. E aí, tendo essa alteração, a gente começa o tratamento e o paciente ele não evolui. Ele não evolui, entendeu? Então, se ele não evolui, ele não vai ter aquela perda do campo de visão. Quando você fala de visão e cérebro, podemos voltar? Claro. Pode ficar ali à vontade. Quando a gente fala desse campo de visão, eu fico imaginando as pessoas que têm mal de Alzheimer. Sim, exatamente. O Alzheimer, na verdade, existem vários estudos atuais. Sim. A gente sabe que no Alzheimer você já tem alterações no nervo óptico. Então, porque o Alzheimer ele é justamente uma doença cerebral. E sim, toda doença cerebral, assim como o Parkinson também, você tem alterações visuais. Sim. Alterações não só visuais, mas em todos os sentidos, né? Em toda a parte sensorial do paciente. Sim. Então, pacientes que têm Alzheimer, com certeza, eles têm alteração no nervo óptico. Só que não necessariamente glaucoma. Pode ser outro tipo de alteração. E como é que é o controle? Como é que é o tratamento? Aí, nesse caso, vai para o controle da própria doença de base do paciente, do Alzheimer. Eu estava observando ali nas imagens que o doutor mostrou e eu queria entender. Essa questão do glaucoma atrapalha na visão distante, perto ou não tem nada a ver, a questão é o escurecimento dessa visão? Certo, não. Aí no caso, essa questão da distância, o glaucoma ele vai atrapalhar em todas. Porque o que acontece no glaucoma é a morte do nervo e o nervo não consegue transmitir as informações para o cérebro. Sim. Então aí no caso, independentemente da distância, né, do objeto, o paciente ele vai ter uma perda da visão. Bom, o que chama atenção também, ainda relacionado a esse assunto, é porque como o doutor falou da pele negra, no caso, se dois negros, né, são casados, corre o risco dessa criança, já logo bem novinho, já ter problema? É porque, na verdade, o glaucoma, ele assim como várias doenças, ele tem os componentes genéticos. Sim. E na raça negra, a gente tem mais influência da genética. Sim. Então, pacientes da raça negra, principalmente que têm história familiar de glaucoma, eles têm que fazer a consulta. Eles têm que fazer, especialmente eles, têm que se passar em consulta. E o perigo é justamente porque na população negra o glaucoma ele tende a ser mais avançado. Então, as pressões intraoculares que a gente vai encontrar tendem a ser mais altas. Então, é um glaucoma de mais difícil controle, mas que a gente consegue controlar. Pronto. E vamos falar de pessoas de olhos claros, como o doutor. Elas podem ter problema também ou isso não influencia? Não, com certeza. Qualquer pessoa... Porque geralmente as pessoas dizem que pessoas que têm olhos claros tendem a usar óculos mais cedo. Ou isso é mito? Não, isso é verdade. Na verdade, mas isso não tem a ver com glaucoma. Sim. O que é que acontece? O olho claro é porque a íris ela tem uma baixa pigmentação. Sim.
E aí a luz, principalmente aqui no Nordeste, né, onde a intensidade luminosa ela é mais alta, né, próximo da linha do Equador, o paciente tem mais fotofobia, entra mais luz dentro do olho dele. Então acaba que ele tem, isso é uma queixa muito comum, né? Acaba que pacientes que têm olhos claros, né, que baixa a pigmentação, entra mais luz dentro do olho e aí ele tem aquele incômodo, aquela dor de cabeça associada. E eles tendem a procurar a gente mais cedo para usar óculos que tem a proteção. Pronto, doutor, eu tenho que perguntar tudo para a gente entrar nessa história do glaucoma, para ninguém ter dúvida sobre nada, né? É muito importante. E aí, assim, fez o tratamento, tá tudo ok, continua ali sendo observado pelo oftalmologista, tem aquele cuidado todo especial. E aí eu pergunto, existem outros problemas que o glaucoma pode trazer, além, é claro, da própria cegueira? Porque pode chegar a uma situação de não enxergar nada? Pode, com certeza. A gente pega muito paciente com glaucoma avançado no consultório justamente porque não fez aquela prevenção. Outro problema é, quando o glaucoma não é controlado, ele pode gerar dor. Pode gerar dor. Nossa, dor também? Dor também. Existe um tipo de glaucoma bastante comum em pacientes diabéticos não controlados, que é o glaucoma neovascular. E nesse glaucoma você tem níveis pressóricos muito altos, e esses níveis pressóricos acabam causando dor. É uma dor neuropática mesmo. Você tem uma dor devido às terminações nervosas presentes no olho, elas não suportam aquela pressão, entendeu? Então esse é outro grande problema que acontece. Doutor, o hipertiroidismo dá um aumento nos olhos. Os olhos chegam a ficar bem maiores e provavelmente alguns deles bem visíveis aos olhos de todo mundo. Sim. Como é que fica a questão do glaucoma nessa situação? Então, na verdade, isso chama exoftalmia, né? Quando os olhos eles ficam mais para fora, arregalados. Isso acontece quando a doença tireoidiana, o hipertireoidismo, ele não é controlado. Então, você acaba afetando os músculos, a musculatura, né? Na verdade, o hipertireoidismo, ele afeta a musculatura extraocular. Então, a musculatura, o corpo do músculo, ele fica mais robusto, né? E aí o olho fica saltado para fora. Isso chama exoftalmia, que acontece na doença de Graves, que é a principal causa de hipertireoidismo na população. E aí você controlando, né, não é a gente que faz o controle, né, na verdade é a gente juntamente com o endocrinologista. Né? Isso. Fazendo esse controle, o paciente não evolui para essa fase e ele não vai ter esse problema. E essa pergunta sua foi muito importante porque, na verdade, existe um tipo de glaucoma que é causado pelo hipertireoidismo, pela doença de Graves, que é o glaucoma que a gente chama de pós-trabecular. Porque, na verdade, o que é que acontece? Por que aumenta a pressão? Existem várias causas de aumento da pressão. E uma das causas desse aumento da pressão é porque, na verdade, você tem uma congestão no sistema de drenagem do líquido que está dentro do olho. Então, na verdade, o olho ele produz um líquido dentro dele, que é o que a gente chama de humor aquoso. Esse líquido é importante para a nutrição do olho, das estruturas intraoculares. E esse líquido, ele sai, ele tem um sistema de drenagem. Se acontece algum problema ou na produção, se eu tenho um aumento da produção ou uma falha na drenagem do líquido, eu tenho um aumento da pressão e se não for controlado, evolui para o glaucoma. E aí no paciente que tem hipertireoidismo, o que acontece, o problema está no sistema de drenagem, porque lá fora do olho você tem uma congestão da musculatura que acaba atrapalhando a saída desse líquido. E isso aumenta a pressão e pode causar o glaucoma. Mas se a doença está bem controlada, não tem problema, ele não vai evoluir. Por isso que é importante todos os tratamentos, com cada um dos especialistas acompanhando, para você sentir o que cada história pode trazer de problema para o próprio glaucoma. Ainda falando sobre glaucoma e sobre esse olho, vamos falar sobre o olho afetado. Como é que fica a questão da lubrificação desse olho? Quais são os cuidados que as pessoas devem ter? Bem, o tratamento hoje mais difundido para o glaucoma são os hipotensores, né? São os colírios que você pinga e baixam a pressão. E o que acontece? Como qualquer droga, né, eles têm os efeitos colaterais. Então, eles acabam reduzindo muito a lubrificação do olho. Eles causam o olho seco. E aí, um dos tratamentos, né, você pode tentar mudar o colírio. Existem hoje no mercado colírios que não têm conservantes, que são os que causam o olho seco. Você pode também adicionar lubrificantes, tá? Os lubrificantes sem conservantes são os melhores no mercado. E outra opção é você trocar o colírio pelo laser. Como eu tinha falado anteriormente, o laser hoje em dia é o primeiro tratamento. Então, assim, se você pega um paciente com glaucoma de ângulo aberto, estou falando do glaucoma mais comum, porque existem vários tipos de glaucoma. Certo. Se você pega o paciente com glaucoma de ângulo aberto, ele não está no estágio avançado, ele está no estágio leve, está no estágio moderado, você indica o laser. O laser é a melhor forma de tratamento. Por quê? O grande problema do colírio, além de causar o olho seco, é a aderência. Então, tem muita gente que não usa. A gente prescreve, você tem que usar 2 vezes ao dia, o paciente só usa 1 vez ao dia. Ou só usa quando está perto da consulta.
Isso é um grande problema, entendeu? Pronto. Doutor, para a gente finalizar essa conversa, ou se o senhor quiser ainda continuar trazendo alguma informação que eu provavelmente não tenha feito a pergunta, o senhor fica à vontade. Mas eu queria entender um pouco mais relacionado à lente. Lente que se coloca dentro do olho. Certo. Aí a gente vai pular para o lado da catarata, né? Certo. Que aí a lente intraocular, ela é colocada quando se faz o procedimento de facoemulsificação, que é a catarata, né? Então o paciente sendo diagnosticado com catarata, no procedimento a gente tira a catarata e coloca a lente. Senão... Pronto. Nesse caso, a lente que é feita para catarata. Mas e a lente comum do dia a dia? Por exemplo, eu vou usar óculos, não vou usar óculos, eu vou querer usar lente de contato. Ah, no caso da lente de contato. Sim. Então, a lente de contato, se o paciente ele tem um exame oftalmológico normal e aquele grau permite o uso, a gente tem também exames que conseguem dar esse diagnóstico, a gente pode prescrever a lente. Até pode. Pode. No início ou em todas as situações do glaucoma? Geralmente é para aquele paciente... Você pode prescrever em qualquer situação, mas o grande problema da lente é que ela resseca mais o olho. Então, você pega aquele paciente que já usa uma série de colírios, que tem um olho ressecado, você não indica lente para ele. Mas não é uma contraindicação absoluta, entendeu? É uma contraindicação relativa, que você tem que avaliar caso a caso. Você pode mudar o tratamento do paciente, né? Você pode tirar o colírio, fazer o laser, teve uma boa resposta, o paciente usa a lente de contato. Pronto. Pessoas que sofrem com problema de alergias, elas podem ter algum problema relacionado ao glaucoma ou não? Podem, porque os pacientes alérgicos, eles utilizam muito colírio de corticoide, Sim. e o corticoide pode aumentar a pressão intraocular. Então, assim, se o paciente usa corticoide, você tem que sempre estar de olho na pressão intraocular. Principalmente se o paciente for jovem, porque é o jovem que tem a maior sensibilidade ao aumento da pressão com o uso do corticoide. E para a gente finalizar, eu quero saber a respeito dos remédios que muitas vezes as pessoas usam para outros problemas de saúde. Porque quando o senhor fala, agora me criou essa curiosidade, quando o senhor fala entre cérebro e visão, como é que fica com tanta medicação que as pessoas têm utilizado nos últimos tempos? Inclusive pessoas depressivas, pessoas que têm passado... Porque é importante a gente falar sobre esse assunto. A gente tem que falar sobre esse assunto, até porque quem está depressivo tem que fazer um tratamento, em nome de Deus, para começar a tirar essa medicação e não passar o resto da vida tomando ela. Essa é a intenção, acredito, de qualquer profissional que queira tratar uma pessoa que esteja com ansiedade, depressiva. A tendência é fazer o tratamento para que essa pessoa venha ter sua vida normal e não permanecer o resto da vida tomando medicamentos. Pelo menos eu acredito que seja. Sim. E relacionado a isso, como é que fica na questão do glaucoma? Tem alguma interferência? A gente pode falar sobre isso? Não, com certeza. A grande interferência é o fator psicológico, né? O paciente, quando é diagnosticado com glaucoma avançado, ele sabe que eu não consigo melhorar a função visual dele, eu só consigo deixar do jeito que está, ele precisa de um acompanhamento psicológico. Então, muitas vezes, esses pacientes, eles começam chorando no consultório, né? E a gente nota que existe um fator... É uma visão, né, doutor? Exatamente. Que está se perdendo. E é uma causa que não é irreversível, né? Você não tem como realmente... Nada atualmente vai dar a visão de volta para o paciente. Então, muitas vezes, a gente pede um apoio ali de um psicólogo, às vezes até mesmo de um psiquiatra. Com certeza, tem que ter esse acompanhamento multiprofissional. Tá certo. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença. Faltou Obrigado. alguma informação? Então, acho que é isso. O mais importante realmente é a consulta oftalmológica, né? Então tem que passar pelo menos uma vez ao ano. E não é só trocar o grau, tá? A gente tem que dar uma examinada, tem que dar uma avaliada, medir a pressão intraocular, isso é extremamente importante. Tá certo. Doutor, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Vai aparecer na telinha o Instagram, mas eu queria que o senhor falasse também. Olha, eu tenho um Instagram profissional, tá? Exatamente, esse aí que está na tela. Eu também tenho um WhatsApp que eu dou para os meus pacientes, geralmente os pacientes cirúrgicos, mas eu não tenho problema nenhum em fornecer, eu posso fornecer para vocês, tá? Tá bom. É só de WhatsApp mesmo, o paciente às vezes pode tirar uma dúvida, tá? Mas eu estou à disposição. No meu Instagram tem os locais onde eu faço as consultas, onde eu trabalho, tá? E acho que a gente luta em prol da visão do paciente, né?